No filme Matrix, o Morpheus diz para o Neo: como você define o que é real? Se você está falando do que sente, do que cheira, prova, vê, então o real são simplesmente sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. O cérebro humano, ele capta inúmeras frequências dimensionais. Então, aí ele vai interpretando elas como se fosse assim a realidade. Ele começa a criar essa própria realidade. Então, esses elementos que não estão sujeitos nem ao espaço e nem ao tempo são integrados num universo holográfico que é aprendido pela nossa mente holográfica. A tecnologia está a cada vez mais nos apresentando essa realidade holográfica, que, se observarmos a realidade holográfica, ela simula a nossa interatividade com o mundo, porque o cérebro acaba sendo um grande holograma. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos ver nesse vídeo agora. Um dos fenômenos da tecnologia, que hoje em dia também faz praticamente parte da nossa realidade, é a realidade holográfica. Bem sucinto explicando a realidade holográfica, você tem um laser. Esse laser, ele aponta para uma plataforma onde existe um objeto real. Esse objeto real, existe um padrão de interferência. Nesse padrão de interferência, você visualiza o objeto, a imagem real, como um objeto virtual. Nesse objeto virtual, você tem uma cópia do objeto real. O ponto é que, quando você faz a perspectiva holográfica da foto, ou da imagem, ou do objeto, você simula uma realidade 3D. Então, a realidade holográfica consegue até simular a própria realidade de 3 dimensões. E com um outro detalhe, que numa imagem holográfica, quando se corta a imagem, por exemplo, em 4 partes, você não terá 4/4 da imagem. O que você verá é que cada um dos quartos contém a imagem toda. Isso é muito interessante, porque esse é o conceito do todo na parte. O quarto que foi cortado da imagem não aparece só uma coisa, aparece toda a imagem, o que nos leva a crer que o todo está na parte. A parte contém o todo. Olhando para a nossa realidade, o nosso mundo real, a parte eu, você, contemos o todo, porque o cérebro, e existe até uma linha da física quântica que diz que o universo é holográfico. E se você observar como que o nosso cérebro trabalha, ele é holográfico, porque é como se eu pegasse a realidade do mundo físico 3D, criasse uma imagem e eu trabalho com esta imagem em 2 dimensões. É uma imagem holográfica daquilo que está
no mundo físico. Isso é fascinante. É a tecnologia, de novo, simulando um processo que acontece no mundo físico. O interessante disso tudo abre uma enorme discussão sobre o que é a realidade. Como podemos realmente dizer a realidade é o mundo físico, é aquilo que eu toco, é aquilo que é matéria, aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto, aquilo que eu cheiro. Quando, na verdade, quem está fazendo tudo isso é o próprio cérebro. E neste momento, não é o objeto sólido no qual você está criando a sua realidade. Se o universo é holográfico, logo, os seres humanos e todos os outros seres do universo seriam holográficos. Muito interessante a realidade holográfica, trazendo mais esta pergunta para nós. E a realidade holográfica, ela acaba se confundindo porque coloca nós de novo numa dualidade. O mundo físico tridimensional ou o mundo bidimensional. Ou não existe um ou outro, na verdade, um é a expressão do outro. No mundo holográfico, o que nós vemos? Um espelho da realidade em 3D. Consegue entender isso? Vê como você vê as coisas espelhadas, como se o que eu vejo lá fora é um projetado em mim, no meu cérebro, e a minha mente começa a trabalhar com esta realidade em 2 dimensões. O que realmente seria o mundo físico, o mundo da matéria? Se os processos mentais, a criação da realidade, a interação com o mundo físico ao redor acontecendo em mim, em você, através da nossa consciência, a grande pergunta que nós temos que nos fazer: o que é o mundo físico? O que ele representa para nós? Veio uma outra pergunta fantástica. Acreditamos que no mundo físico temos um início, nos desenvolvemos e temos um fim que chamamos a morte. O mundo físico, neste ponto, olhando pela perspectiva humana, seria finito. Mas e a consciência que durante todo o processo da existência criou uma realidade e viveu imersa num mundo holográfico? Ela também se vai? Aí vem uma terceira pergunta. A consciência não é aquilo que ultrapassa a ideia do finito? Ou seja, a consciência está fora do tempo e do espaço? Pensa sobre isso.